O pessoal participando. Enquanto todo mundo entra, Thalita, Keila, Flávio, Guilherme, sejam muito bem-vindos. E nessa introdução aqui, Keila, enquanto o pessoal vai chegando e a gente vai conversando, o que eu gostaria de pontuar e colocar? Primeiro, me apresentando, eu me chamo Guto César, sou aqui do Café e estou com uma equipe de peso da IAMPA, que é uma baita ferramenta inteligente de inteligência financeira. Então, conosco está na sala o Guilherme, a Keila, a Thalita, eu acho que, por enquanto, só nós três, né, da IAMPA. E o que eu penso antes da gente começar esse bate-papo, antes de apresentar a Keila para vocês, que ela vai estar nos ajudando a conduzir esse bate-papo, é o seguinte. Para mim, o IAMPA ele sempre teve uma dinâmica educacional muito forte. Porque eles, me corrijam, tá? Ele foi voltado muito para empresários, para eles tocarem por si só o próprio negócio e de maneira muito simplificada, com muita educação, terem melhoras significativas, bem antes da popularidade do BPO financeiro. Então, assim, muitos que estão no BPO puderam acompanhar de perto os meninos da ForBlue, ali com as dinâmicas de educação financeira dentro do IAMPA, e depois teve a construção do IAMPA, que é essa ferramenta. Mas o porquê que eu acho charmoso e interessante compartilhar com vocês essa dinâmica do IAMPA? É que tem muitos clientes que eles não vão se encaixar no perfil de ser cliente de BPO, eles conseguem tocar sozinho. Mas isso não impede de que você faça uma condução, um acompanhamento, uma gestão junto com aquelas empresas. Aí eu falo para vocês, o IAMPA é uma das e uma excelente ferramenta para poder acompanhar e educar esse seu cliente, esse seu prospecto, para conduzir essa dinâmica, até mesmo para tocar BPO financeiro. Tem muitos BPOs financeiros que utilizam a IAMPA como ferramenta principal, principalmente pela dinâmica educacional que eles têm, que, por sinal, são bastante completas. Assim, admiro muito a sagacidade, as colocações, toda a estrutura que eles têm por trás. Eles têm trabalhado muito com isso há bastante tempo. Então, sem muitas delongas aqui, essa foi assim uma admiração que eu tenho para com o IAMPA. E aí eu te pergunto, Keila, você que vai nos apresentar, você que vai estar conduzindo junto comigo esse bate-papo de hoje, diga-nos, pois, quem é Vós Me Ser, que fazes, e o que vai trazer aqui para a gente do café, os membros, as pessoas que estão participando, para poderem conseguir enxergar um modelo de negócio ou uma solução estratégica no IAMPA dentro do negócio que a gente está tocando aqui do financeiro. Porque o tema é justamente esse, né? Conheça a ferramenta que é o braço direito do financeiro. Então a gente não pode ficar sem esse braço direito. Por favor. Maravilha. Bom, prazer, eu sou a Keila, né? Sou ali dentro da equipe de CS, uma das analistas que faz todo esse processo, né? A gente até cuida ali da parte da mentoria de um dos planos. E aí hoje eu vou trazer para vocês, né, algumas questões com relação à usabilidade do sistema, para facilitar essa questão do dia a dia de vocês e do trabalho de vocês, para que de fato seja uma ferramenta muito benéfica ali na questão da gestão financeira e de, né, esse controle, ter de fato o que a gente comenta ali, que é a clareza financeira. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para mostrar ali a apresentação. Deixa eu só jogar agora. Maravilha. E aí, o que é o IAMPA, né? O Guto já até fez ali uma introdução, mas basicamente só reforçando esse ponto, né? O IAMPA, ele é um sistema aí de controle financeiro, então ele de fato auxilia nessa detecção ali dos gargalos, né, com relação à questão de ter esse entendimento de como esse dinheiro ele está sendo gasto ali ao longo do fluxo de caixa. Então, de fato, né, ele foi feito aí especialmente para donos de pequenas e médias empresas, né? Porque hoje a gente sabe que essa questão do planejamento financeiro, do entendimento financeiro, é algo muito ainda escasso aqui dentro do Brasil, e aí o IAMPA, né, vem, de fato, para poder ser esse braço direito das empresas e conseguir auxiliá-los a entender, né, esses números de fato, desvendar todas essas questões. Com relação, né, ali ainda, né, explicando um pouquinho mais com relação ao IAMPA, ele vai auxiliar, né, vocês nesse quesito de sair um pouquinho ali das planilhas, de sair um pouquinho ali do caderninho e ter essas questões ali mais visualmente, de fato, gráficas, né, e esse entendimento ali com relação à questão de tomada de decisão, né, de identificar a questão
de possibilidades dentro ali desses números financeiros, né, fazer provisionamentos, então, identificando esses gargalos, quais são ali os pontos de ajustes, né, e aí é maravilhoso. Bom, com relação à parceria, né, o IAMPA, como o Guto comentou, é um braço direito aí, né, do financeiro, e essa carta na manga do negócio. Então, vocês como parceiros e parceiros, né, vão, de fato, conseguir fazer essa análise dos clientes de vocês, né, ou das empresas, enfim, para, de fato, conseguir transmitir, né, decifrar ali todo o que esses números, eles têm por detrás, né, como que está essa questão da saúde financeira do negócio. E aí, quem que pode ser um IAM parceiro? Né? Aqui a gente tem alguns pontos ali, que é com relação a BPOs, contadores, né, consultores financeiros, associações comerciais, agências de RH, né, agências de marketing, franquias e sistemas. Então, no geral, empresas de profissionais que atendem empresas, tá? Não precisa ser necessariamente, né, ali, somente pessoas físicas finais. Com relação a esses benefícios, né, ele, como eu já comentei, ele facilita ali a questão da gestão, facilita a questão, né, dessa análise e uma forma simplificada de vocês conseguirem demonstrar o valor e o resultado de vocês, além, né, obviamente, de facilitar esse trabalho, ser um facilitador, né, e valorizar de fato toda essa questão com relação à demonstração ali de relatórios, né, de vocês terem essa questão realmente gráfica, né, sair ali de uma questão de planilha que talvez leve um pouco mais de tempo, né, a questão da elaboração de gráficos, alguma coisa nesse sentido, o IAMPA ele já faz isso de forma automática, e aí lá dentro, né, vocês têm essas ferramentas de análise para de fato facilitar essa compreensão ali desses números. Com relação ainda a dos benefícios, né, para quem ali trabalha né, dentro dessas partes de franquias, né, de associações, qualificar os seus clientes, simplificar e viabilizar ali as decisões, né, que envolvem esse financeiro. Então, de fato, né, aumentando ali essa questão da visibilidade e no sentido de vocês conseguirem também fazer esses provisionamentos, conforme eu já comentei. Então, por exemplo, né, dado ali o que o financeiro demonstra num período X, é possível fazer uma nova contratação? Né? Eu posso aumentar o meu investimento dentro de marketing? Se eu fizer ali um aumento, uma troca de fornecedor dentro desse período, um fornecedor que eu não conheço, algo nesse sentido, aumentar ou diminuir, né, esse custo variável, quanto é que vai sobrar da minha margem de contribuição? Então, são pontos que, de fato, o IAMPA, ele permite a gente a conseguir fazer essas análises, tá? Vou seguir agora, então, para a parte ali, antes de seguir, na verdade, eu só vou comentar um ponto com relação a, né, essa questão da IAMPA parceria. Para quem já está em contato com a Thalita, né, via e-mail ou WhatsApp, né, continue aí conversando com ela, alinhe as dúvidas, tá, com relação à IAMPA parceria. E se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat que ela está nos acompanhando. E também, para quem não ainda, né, teve esse contato com relação à parte da IAM parceria, né, que quer se tornar esse IAM parceiro, né, fazer todo esse processo com relação a entender como que funciona essa questão da parceria em si, é só preencher esse formulário que eu vou disponibilizar aqui, tá, através aqui do chat, e aí a responsável, né, a Thalita, no caso, ela vai entrar em contato com vocês para alinhar esses pontos. Maravilha. Agora, eu vou seguir propriamente dito para o script. Deixa eu só deixar aqui. Maravilha. E aí, deixa eu só... Acho que eu deixei compartilhado. Talvez vai ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Exatamente, é isso que eu vou ter que fazer. Agora, Keila, antes da gente mudar para o próximo ponto ali, você colocou que está procurando em ampla parceiros. Você colocou BPO, contadores, consultores, e você como CS hoje, o que você tem mais visto de pessoas chegando até você? É mais contadores, consultores, é mais BPOs? Se você pudesse falar assim, olha, claro, tem associações comerciais, agência de RH, agência de marketing, franquias, sistemas. Mas dentro desses três grupos, BPOs, contadores e consultores, qual que tem te procurado mais? E você como CS, qual que tem sido mais divertido trabalhar? Assim, tem sido mais gratificante de você, poxa, que legal, deu resultado, a pessoa entende com mais facilidade e consegue aproveitar mais o Yampa. Pegar um pouco da sua experiência como CS. Legal.
Bom, com relação a esse ponto, chega ali, né, para dentro do nosso escopo mais empresas, assim, então microempreendedores, mas ainda assim tem uma gama de pessoas que fazem esse acompanhamento interno, então o pessoal ali do financeiro, né, o pessoal ali, esses consultores financeiros, eles trabalham em conjunto conosco para, de fato, conseguir identificar, fazer essa análise financeira. E é muito divertido a gente conseguir fazer, né, essa parceria, de fato, né, seja, né, vocês, no caso, como iam parceiros ali para poder fazer esse acompanhamento desses clientes, mas também, assim, a gente conseguir, de fato, identificar quais são os pontos ali de ajustes que são necessários para que a empresa ela seja muito mais lucrativa, tá? Às vezes, é uma questão de mentalidade. Então, o empreendedor, ele não consegue se lembrar mesmo com relação à questão de uma mentalidade, alguma coisa nesse sentido, e aí a gente consegue mostrar em números, né, que é possível sim ali realizar os sonhos dele, que é possível sim melhorar alguma questão interna que, né, estava sendo ali um gargalo, alguma coisa que estava levando ali, né, a empresa para tendenciar para uma performance ruim. Então, eu gosto bastante, né, de ir atrás dessas informações e a fundo, assim, dentro do IAMP, a gente consegue localizar e identificar de fato. Então vocês acabam sendo meio que consultores dentro dessa jornada, né, de acompanhar os microempresários. Sim, sim. Hoje eu tenho uma carteira ali de mentorados, então, assim, como eu te disse, a maioria são empreendedores, né, microempreendedores, e a gente consegue, né, verificar diversas nuances, pessoas que têm esse entendimento, pelo menos um pouco da questão financeira, como pessoas que não têm nenhum tipo de entendimento ali com relação a esses números. Só faz os lançamentos, e aí vê se, né, teve um retorno positivo ou negativo, mas não consegue, de fato, identificar aonde que seria necessário fazer um ajuste ali para melhorar a performance dentro do fluxo de caixa. Nesse primeiro bloco, eu te prometo que vai ser a última pergunta. Tá, Tem não algum fica tranquilo. momento que os clientes eles viram a chave e falam assim, caramba, eu já entendi, já fiz, só que eu quero tocar o core business, eu quero focar no meu trabalho, eu quero contratar alguém que dê continuidade. É com frequência, não é? Existe isso muito? Existe Existe. aí uma chance de aproveitar a estrutura do Yampa para poder oferecer serviço para quem já tem o Yampa? Com certeza, Guto. É algo que eu vejo ali, não só na prestação de serviço, né, de PPOs, mas também ali na questão de outras frentes de prestações de serviços. Então, os clientes, né, os empreendedores em si, hoje, eles, né, começaram a entender que, de fato, eles precisam estar ali atentos à questão estratégica, ao planejamento estratégico, que não precisa ser necessariamente a questão financeira, né, estar de fato de olho nesse core business, e delegar essas tarefas operacionais ou outras tarefas para pessoas, né, que de fato tenham uma expertise, né, e que consigam de fato ali consolidar todos esses dados. Então, é um mercado, assim, bem abrangente, tá, e assim, possível, porque pelo que eu vejo das pessoas que chegam até mim, a gente faz ali as reuniões, eu mostro para eles, né, quais são os pontos ali de melhoria, mas aí às vezes eles me perguntam, não teria alguém que possa fazer, né, os lançamentos ali por mim, né, ou que poderia fazer essa análise em conjunto comigo, algo nesse sentido? Então, realmente, é um mercado muito próspero, e aí, né, vocês têm que aproveitar de fato para, né, conseguir angariar esses pontos. Legal, pode tocar. Eu falei que era a última pergunta desse bloco, depois eu venho com mais. Maravilha. E aí, se quiser me interromper, não tem problema. Vamos lá. Agora eu vou compartilhar a tela do Yampa propriamente dito. Então, esse é o software, esse é o responsável aí, né, por toda essa questão de inteligência financeira, de conseguir de fato, né, fazer essas leituras. Eu vou só colocar aqui o meu script para seguir. Então, o primeiro ponto que eu vou comentar aqui, tá, é com relação ali aos acessos às contas e, né, a uma conta específica ou a demais contas. Hoje, a gente, né, dentro ali do Yampa, o pessoal de CS, de CX, tem acesso a essas contas de uma forma ali, através, deixa eu até mostrar aqui, tá? Clicando nesse menu lateral, a gente tem aqui a parte de administrar usuários, e aí, nesse caso aqui, vai aparecer que eu sou a responsável, tá, ali dessa assinatura, porque é o meu Yampa. Mas, se eu acessar aqui, eu posso até mostrar, não tem problema nenhum, ali,
uma assinatura, né, uma conta de algum outro cliente meu da minha carteira, alguma pessoa que a gente fez esse acompanhamento, para fazer esse ajuste, esse auxílio, alguma coisa nesse sentido, ele vai aparecer dessa seguinte forma aqui para a gente, né? Eu fico ali como questão do suporte, né? E aí para vocês é basicamente mais ou menos a mesma lógica. Então, se você, né, for aí o responsável, né, o administrador, o admin dessa conta, vai aparecer ali da mesma forma como está aparecendo aqui para mim. Deixa ele só carregar. Aqui, opa, na parte de administrar usuários. E aí, vocês conseguem tanto fazer essa liberação para o cliente de vocês, né, e ele conseguir fazer esse acompanhamento, e aí tem algumas vantagens e desvantagens. Com relação a essa parte de vocês serem o administrador, né, o usuário principal desse controle das informações aqui do Yampa, vocês conseguem, né, ter o controle com relação às contas, né, o acesso aí dessa assinatura, sem nenhum tipo de restrição, ali como horários, né, dia da semana, alguma questão de conseguir ou não fazer a edição. Então, vocês conseguem colocar essas restrições para o cliente de vocês, assim como eles também conseguem, né, se eles forem o administrador ali principal, eles também conseguem fazer essas restrições. Então, se vocês forem aí os administradores dessa conta, vocês conseguem cadastrá-los, se quiser colocar alguma informação ali de restrição, perfeito, maravilha também. A única desvantagem é com relação ali ao controle do pagamento da assinatura, que vai ficar por conta de vocês, já que ele está cadastrado, né, como vocês são ali os administradores, né, o usuário principal dessa conta, tá? Caso esse cliente, esse parceiro de vocês, ele seja o administrador, né, o usuário principal dessa conta, a vantagem é que a questão dos cuidados dos pagamentos da assinatura fica sob responsabilidade do cliente, tá? E aí, com relação a esse pagamento, fiquem super tranquilos que ali a gente consegue, né, dentro do nosso sistema, colocar o cartão responsável, né, alguma coisa nesse sentido. Então, é super flexível fazer essa questão das edições internas ali, com relação aos pagamentos, mas aí vai ficar, né, sob ali um cartão específico, algum pagamento que vocês vão colocar ali dentro desse cadastro, tá? Então, se o cliente ele for responsável, vai ficar sob o domínio dele, dado ali o que ele, né, colocar de informações de pagamento. E a desvantagem é a questão de, se esse cliente, ele quiser restringir o teu horário de acesso, o dia da semana que você acessa, ou alguma questão de você conseguir fazer alteração, né, inclusão de alguma informação, ele vai sim conseguir fazer, habilitar essa restrição, e aí você pode não ter ali por completo todo o acesso de usar de fato o Yampa da forma 100%. Então, esse seria, né, o primeiro ponto aqui com relação à administração desses usuários, da conta, né, principal ou da contas ali secundárias, tá? Outro ponto também, né, seguindo aqui para essa questão dos primeiros passos, e aí que é super importante, é com relação aqui, a gente tem aqui na parte ainda desse menu principal aqui, né, no canto superior direito, ali a parte de alterar os meus dados. Então, nessa parte, a gente consegue, né, selecionar ali o ramo de atuação. Um ponto importante com relação a vocês que são BPOs, né, normalmente ali, o pessoal que trabalha com já ali a parte de empresas, né, alguma coisa de associação, vai utilizar o mesmo ramo de atividade, né, de atuação, porque já é parte ali do escopo da empresa em si. Mas, para quem faz prestações de serviços para diversas frentes de negócios, vai ser interessante, né, ou ter uma assinatura, uma conta para cada tipo de ramo, ou tentar ali alocar dentro dessa questão desse ramo aqui, as informações, né, de dados ali mais correlacionados à área que vocês estão ali atuando. Então, o que faz, né, de diferença eu ter essa, por exemplo, eu tenho um cliente ali que ele é, né, do comércio ali de restaurante, mas o meu Yampa, ele tá como ali a questão de comércio varejo, tá? Pode ser que tenha uma correlação? Pode ser que tenha uma correlação, mas ainda assim, a questão dos percentuais, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, aqui dentro dessa parte dessas ferramentas de análise, elas vão mudar ali conforme
esse ramo de atividade, e até para vocês entenderem qual que é o percentual ideal. Então, por isso que é importante, tá, ter esse ramo de atuação ali condizente com o tipo do negócio que vocês estão tratando. Se porventura vocês não vão fazer análise, tá? Mas aí é uma questão que eu acredito que não vai acontecer, mas num mundo assim, né, quando a gente consegue fazer somente ali aquele tipo de acompanhamento das entradas e saídas, não tem problema, né, vocês incluírem essas outras empresas ou esses outros clientes de ramos diferentes, tá? Mas é super recomendado que, de fato, né, acoplem ou deixem aí esses clientes, né, dado ali a questão do ramo de atividade, tá? Se tiverem alguma dúvida com relação à parte de qual que seria o melhor ramo, né, se não conseguir aqui localizar esse ramo de atividade, dado ali a questão do core business da empresa, contatem aqui a Clara, tá? Nosso chat, o pessoal ali do suporte, eles conseguem aí orientá-los, tá? Com relação a qual que é o melhor tipo ali de ramo de atividade para frente aí dos dados que vocês vão fazer esse acompanhamento. Outro ponto importante, ainda nessa parte de primeiros passos, é a questão ali, né, com relação ao plano de contas. O ramo de atividade, ele também vai afetar essa questão aqui do plano de contas. Então, por exemplo, deixa eu até verificar o meu, se eu não me engano, ele está como bares e restaurantes. Então, mostrando aqui, tá vindo aqui no painel, eu estou um pouquinho rápida, mas se ficar aí alguma dúvida com relação a algum ponto, né, podem me contatar, né, me pausarem aí, ou a gente também tem aqui, já trazendo esse spoiler, a nossa central de ajuda, que também facilita aí para vocês entenderem, né, essa questão da usabilidade do sistema em si. Então, aqui na parte de cadastros, a gente vai ter ali o plano de contas, e aí esse meu plano de contas, né, ele está aqui com uma receita dada ali por questão de métodos de pagamento, tá? O meu custo variável, né, também ali dado a questão da produção ali de restaurantes, né, então, o ramo de atuação, ele vai impactar não somente ali nas porcentagens, que são ideais para o ramo, tá, com relação à questão análise mesmo, mas também nessa questão da estruturação do plano de contas. Então, é por isso que é super importante, né, vocês identificarem qual é o ramo de atividade, se o tipo de negócio que vocês vão fazer esse controle condiz com esse tipo ali de ramo de atuação já selecionado. Eu vou mudar aqui para vocês verem, não tem problema. Então, vou vir aqui em alterar os meus dados, e aí eu vou selecionar ali, por exemplo, a questão aqui de vendas de cursos e produtos digitais. Vou confirmar, ele vai aparecer aqui as opções ali, né? Se eu quero alterar apenas o ramo, então alterar apenas essa informação do ramo, e o meu plano de contas, ele continua dessa forma, né? Aí para o pessoal ali de restaurante, ou se eu quero alterar o ramo e o plano de contas. Nesse caso aqui, eu vou colocar para alterar o ramo e o plano de contas, tá? Ele vai falar que tem algumas informações que já foram lançadas, mas não tem problema, tá? Eu vou limpar porque são dados aí que realmente eu só uso para poder mostrar ali para os clientes esses pontos. E aí, maravilha, ele alterou e aqui a gente consegue verificar que ali a questão, né, da receita, ela já mudou para ali tipo de prestações ali de serviço ou alguma coisa de projetos, algo nesse sentido, não é mais ali por método de pagamento, e aqui custos variáveis também tem ali algumas questões específicas aí para o ramo ali de produtos digitais ou vendas de cursos, tá? Então, esse é um ponto, né, são dois pontos importantes para a gente começar a pensar nessa questão de gestão dessas, né, de controle dessas informações, o ramo de atuação e o plano de contas. Com relação ainda ao plano de contas, é super importante, tá? Eu já tive clientes que fez uma bagunça enorme com relação à leitura desse plano de contas, e aí quando a gente vem para o fluxo de caixa, o que que a gente quer, né, ter aqui com relação a essa fluidez desse entendimento do fluxo de caixa? É de fato você bater o olho, conseguir identificar aonde que o cliente está, né, consumindo mais, e aí apresentar para ele ali a solução, né, com relação a fazer uma redução, ou a fazer um remanejamento ali com relação a esses valores, né, por exemplo, está tendo muito gasto com o pessoal ali
de prestações de serviço, né, freelancers, não seria melhor, né, em contrapartida, analisando essas questões financeiras, fazer a contratação de uma pessoa específica para fazer essas prestações de serviços, né, ou alguma coisa assim nesse sentido. Então, o plano de contas, ele obrigatoriamente precisa ser genérico, tá, para que de fato consiga acompanhar as nuances dos negócios aí ao longo do tempo. Então, só eu vou tomando aqui para a parte né, dessa parte de cadastros aqui do plano de contas, é possível sim criar, excluir ali subcontas, então eu posso criar essa daqui, vou colocar ali como uma questão de cursos, tá? E aí eu posso criar, eu posso excluir, vou excluir essa outra aqui de como afiliado, né? Eu posso fazer todas essas edições, mas o que é super importante para vocês que vão fazer essa frente de análise, né, essa frente com relação a demonstrar esse valor financeiro, né, com relação ao trabalho de vocês, para gerar ali resultados e, de fato, aumentar o sucesso do negócio do cliente de vocês, é fazer, né, com que esse plano de contas, ele abranja essas nuances aí ao longo do tempo, mas que também não seja um plano de contas muito poluído. Por exemplo, ainda nessa questão aqui, né, dessa mescla dessas informações. Eu já tive clientes que, né, têm diversos fornecedores, e aí trouxe para cá, dentro dessa questão do plano de contas, o nome, né, criou uma subconta que a gente chama essas contas aqui que tem 3 números, né, ou mais, e não estão em negrito de subcontas, uma subconta específica ali para cada fornecedor. Tinha fornecedores que ela nem mais fazia, né, ali contato. E aí, na hora que você abre o teu fluxo de caixa, você quer fazer o quê? Você quer ver o amontoado, né? Eu quero ver o quanto que o cliente ele gastou, vamos supor ali para o pessoal do ramo de restaurante, quanto ele gastou com a questão ali do pessoal de carnes, quanto que gastou com o mercado na parte de bebidas. Eu não quero saber especificamente qual que foi ali o fulano, né, o fornecedor XY, porque isso vai ser cansativo e não vai gerar um resultado de fato, porque, né, ainda assim vai precisar ser feito ali um cálculo manualmente, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é justamente esse o ponto, de tornar esse plano de contas o mais fluido possível, né, que consiga, de fato, abranger essas informações. Além disso, também é super importante que vocês evitem, né, excluir essas contas mães, tá? E aí, manter mais ou menos essa estrutura. Qualquer dúvida que vocês tiverem, posso fazer esse tipo de ajuste? Né? O que vocês do IAMPA me auxiliam com relação a uma questão específica de um cliente, né? Contatem o nosso suporte para que eles consigam lhe orientar referente a essa questão da estruturação do plano de contas, tá? Porque, de fato, ter um plano de contas organizado vai facilitar na hora da gente conseguir fazer a análise e identificar ali as informações, tá? Aqui vocês também vão perceber, com relação ali às subcontas, né, toda categoria, né, ou com tamanho aqui, ela tem no final uma subconta aí de final 99. Essas subcontas de final 99 e que iniciam com nomenclatura outros ou outras, vão ser utilizadas especificamente para questões específicas, tá? Então, por exemplo, né, a empresa ali, o empresário, ele precisou fazer uma cópia de uma chave. A gente não vai ter uma subconta específica para cópia dessa chave, mas eu preciso fazer o rastreamento desse dado, então eu vou colocar aqui em outras despesas administrativas, tá? Se aquele dado, aquela informação, ela está se tornando recorrente, aí a gente precisa averiguar se faz menção, né, de criar uma subconta específica para fazer o acompanhamento daquele valor em específico, tá? Então, a questão de outras, né, dessas 99, dessas subcontas de final em 99, são para questões pontuais e questões ali que, de fato, fazem parte desse escopo, mas não tem uma subconta ali, né, vamos dizer assim, de fato específica para agrupar esses valores, tá? E aí, maravilha, finalizei aqui com relação a essa parte do plano de contas, ufa, é bastante informação, né? Ali, ainda na parte de cadastros, a gente vai ter aqui a questão das criações de contas bancárias. As criações de contas bancárias, elas são super essenciais para que vocês consigam aí fazer né, esse acompanhamento ali com relação aos saldos bancários, com relação à questão das transações,
Então, todas as vezes que a gente, né, criar ali um registro de entrada ou de saída, a gente vai precisar atrelar uma conta bancária. E aí, se eu não tiver essa conta bancária cadastrada, eu não vou conseguir, de fato, fazer esse acompanhamento. Então, na parte, né, de cadastros em conta bancária, vocês conseguem criar aí quantas contas bancárias vocês quiserem, tá? Até por isso que eu tomei ali um ponto com relação ao ramo de atuação, né, para pessoas, né, BPOs aí, pessoas que querem fazer esse acompanhamento de mais de uma empresa dentro do mesmo IAMPA, da mesma assinatura, tá? E aí vocês conseguem fazer essa distinção aqui com relação à nomenclatura, conseguem colocar ali a informação, né, desse banco em si. Se, por exemplo, é uma conta bancária que, vamos supor que esse cliente ele faça transações internacionais, ele tem um banco internacional, ou é uma conta que, de aplicação, tá, ali utilizado de uma corretora de investimentos. Pode utilizar aqui essa categoria de 99, tá, e aí, opcionais são, né, de informações opcionais para a criação dessa conta bancária, são a questão ali das agências, contas, saldo inicial e data do saldo. Esses dois pontos, né, esses dois campos, eles são opcionais, tá? Eu consigo criar ali a categoria de conta bancária sem adicionar essa informação. Mas, se eu não adicionar o saldo inicial a partir do momento que eu comecei a fazer esses registros, as informações, né, desses saldos dessas contas bancárias não vão bater com o que de fato a empresa, né, tem ali acontecendo na realidade do escopo dela. Então, normalmente a gente recomenda que se vocês, né, ali fizerem, vamos supor que vai começar a trazer as informações de outubro. Então, o saldo inicial que vocês vão adicionar aqui, para ter esse espelhamento do que de fato o cliente tem dentro daquela conta bancária, né, ou daquele investimento, é um dia anterior ao dia que vocês vão começar a fazer esses lançamentos. Então, vou começar a fazer o meu lançamento ali a partir do dia 1º de outubro, aí eu vou trazer o saldo do dia 30, né, para cá, para conseguir, de fato, fazer essa organização com relação aos dados, tá, aos números. Outra informação também importante, ainda mais ou menos dentro desse escopo de conta bancária, tá, não especificamente aqui na parte de cadastro, mas faz parte desse escopo da conta bancária, são as transferências entre contas. No IAMPA, a gente não vai fugir do que de fato acontece dentro ali do extrato bancário do negócio do cliente de vocês. Então, todo esse rastreamento, ele é super importante para que de fato a gente consiga compreender, né, qual que é esse gargalo, qual que é o ponto ali, o X da questão, né, por detrás de tudo isso, e até, como eu comentei, espelhar a realidade do cliente para dentro do sistema, tá? Para conseguir fazer essas análises de fato. Se você tem informações alocadas em planos de contas errado, com valores de saldos de contas bancárias errados, vocês concordam comigo que vocês não vão estar fazendo uma análise real e fidedigna, né, do que de fato está acontecendo dentro do escopo do cliente de vocês? Então, é super importante, né, fazer esse rastreamento. E aí, com relação à transferência entre contas, a gente vai fazer ali, né, como o próprio nome já diz, uma transferência de uma conta para outra. Quando que vai ser utilizado essa transferência entre contas? Quando vocês fizerem ali, por exemplo, um aporte de um investimento. Então, você vai ter ali a conta bancária criada, né, vamos supor que seja um CDB do banco que vocês utilizam, né, no caso, o cliente de vocês utilizam. Então, vocês vão fazer, né, esse repasse do que estava na conta corrente para a aplicação. Então, é uma transferência entre contas. Eu não preciso criar uma entrada, um registro de entrada, porque, na verdade, o que eu tinha ali na conta corrente foi transferido para a aplicação, tá? Outras questões também, né, quando, por exemplo, o meu cliente, ele pagou, e aí o cliente, né, pessoa, cliente final mesmo, não o cliente da pessoas que vocês vão fazer esse acompanhamento. Então, né, esse cliente consumidor final, ele fez um pagamento via transferência via Pix, vamos supor que ele colocou ali a numeração errada, né, fez uma transferência maior. E aí eu preciso fazer essa devolução, esse reembolso para ele, né, eu vou fazer uma transferência entre contas, de tirar esse dinheiro do meu caixa dinheiro para aquela, né, conta bancária ali no caso. Então, assim, a gente consegue fazer essas movimentações, tá? Agora, seguindo, né, propriamente dito, dado essas questões dos primeiros passos, que são super importantes para nortear vocês dentro desse processo, a gente vai agora para a parte de formas de possibilidades de importação aqui
de informações dentro do IAMPA. Então, aqui a gente tem a questão de registros manuais, tá? Tanto os lançamentos ali de entradas como de saídas podem ser feitos aqui de forma manualmente. Então, pode ser um lançamento manual de forma individualizada, como tal, pode ser um lançamento ali de montantes, tá? Eu vou fazer só um exemplo aqui para vocês. Eu vou, então, colocar aqui na data de hoje, tá? E aí, só mostrando também um pouquinho com relação à questão dessas colunas, né? Qual que seria a diferença? Quando eu vou fazer um lançamento aí futuro, eu vou fazer o preenchimento apenas dessas primeiras colunas, que é o receberem e o valor a receber. Esse valor ele vai ficar em aberto, vai aparecer aqui para mim no painel, e eu consigo também localizá-lo ali através dentro do livro diário, tá? Então, existe também essa possibilidade para quem faz esse acompanhamento ali de contas a receber ou a pagar, tá? No caso, esse lançamento ele já foi realizado hoje, e aí eu vou colocar aqui que foi ali a questão dos cursos, tá? Que é uma entrada. Vou colocar aqui nessa questão dessa conta bancária, e aí eu vou colocar ali um valor de 10 mil. Salvei essa informação, e aí, nesse caso, eu estou lançando todo o montante, tá? Se eu quisesse, eu poderia estar fazendo registro por registro, mas eu acredito que para vocês que vão fazer essa terceirização, né, desse trabalho, não é algo, assim, viável. Então, é possível, sim, fazer essa inclusão, né, de forma manual. Pode ser que seja um cliente que só tem esses dados ali anotado no caderninho, alguma coisa nesse sentido, mas o que eu acredito que, de fato, vocês vão mais utilizar é a outra possibilidade que nós temos aqui, que é a conciliação aí via OFX. O OFX é um extrato bancário que os bancos fornecem, né? E aí nada mais é do que ali essa informação, né? Um documento com todas as entradas e saídas de uma dada conta bancária. Então, eu vou clicar aqui só retomando para mostrar para vocês, aqui na parte nesse ícone, né, do menu lateral, em conciliação bancária. Vou selecionar o banco do qual de fato se trata esse arquivo, e aí eu vou localizar esse arquivo aqui dentro, né, do meu computador. Deixa eu só localizar, vou pegar esse aqui, esse extrato, OFX, e aí só é importante ressaltar que a formatação dele, né, vai ficar ali como, né, esse final OFX, tá? Vou abrir aqui, e aí ele vai apresentar essa tela. Dentro dessa tela, tá, esse daqui é um processo um pouquinho mais, assim, longo, né, de explicar o porquê que, por exemplo, esse status está em vermelho, como que eu consigo fazer essas movimentações, mas só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade de facilitar o trabalho de vocês, tá? Não somente ali com a questão de lançar os montantes de forma manual, mas também de já trazer esse extrato, e aí vocês só fazerem ali a seleção do plano de contas. Então, por exemplo, eu vou pegar esse valor aqui, né, de R$ 542, e aí, para eu fazer a importação dele para dentro do sistema, eu preciso clicar nele, tá? Então, por exemplo, estava lá, né, nesse valor de cima, eu quero mexer nesse valor aqui de baixo, desse pagamento da Ana. Vou clicar nele, vou vir aqui em novo lançamento, e aí vocês vão perceber que ele vai deixar ali fechado as informações de conta bancária, porque eu já fiz a seleção quando eu entrei ali na questão do menu inicial, a data, né, em que foi recebido, porque ele vai, de fato, trazer o dado, né, com relação a esse valor que consta nesse extrato OFX, e os demais eu consigo ali fazer alguma alteração caso eu queira. Se eu não quiser fazer alteração nenhuma, eu só vou fazer a seleção ali desse plano de contas, tá? Fiz a seleção do plano de contas e clico em salvar. Para mim, ele vai aparecer aqui, né, se de fato eu quero fazer essa informação desse registro, porque é um dado muito antigo. Então, vou colocar aqui sim, e aí agora o status fica ali como conciliado, né, com esse símbolo azul. Se eu for tentar localizar essa informação lá dentro do livro diário, ele vai aparecer, tá, na mesma data, com todas as informações que eu consegui aqui mostrar para vocês. Maravilha. E aí, só para mostrar também a mesma questão ali para a parte de saída, então esse valor aqui de R$ 2.037,74, cliquei nele, vou clicar ali em novo lançamento, e aí eu vou verificar dentro do plano de contas qual é a subconta que melhor enquadra esse valor, né, ou esse registro em si. Então, nesse meu caso aqui, eu vou colocar ali que foi uma questão de hospedagem e transporte, tá? Por exemplo. E aí, vamos supor que
o valor que eu esperava era de 2.000, tá? Não era esse valor aqui de 2,37. Esses R$ 37, eles foram pagos ali como um juros. Então, se eu clicar aqui em salvar, ele vai aparecer a mesma informação ali, tá? Com relação a ser um lançamento antigo, e aí ele aparece algumas opções. Eu consigo fazer o lançamento dessa diferença no novo lançamento, eu consigo retomar para a parte ali de edição e fazer, por exemplo, vamos supor que eu cliquei errado, foi, né, uma digitação errada, e aí eu só consigo voltar ali para fazer esse ajuste, tá? Que é nesse caso aqui eu consigo movimentar, ou até mesmo eu consigo fazer o registro dessa informação, né, sem necessariamente criar um novo registro, tá? Então, aqui eu consigo criar um novo lançamento com a diferença desse registro, né, dessa diferença, ou eu posso lançar, né, no único lançamento essa questão da diferença, já tudo incluso no único registro. Eu vou clicar nessa primeira opção, e aí eu vou localizar lá dentro do meu livro diário para mostrar para vocês. Com relação aqui à parte né, de dados que eu posso trazer ou não, é super interessante, porque o OFX, ele não necessariamente você precisa importar todas as informações. Então, que nem nesse exemplo, eu tenho ali saldo de aplicações automáticas, que é o nosso terror aí, porque vai fazer uma bagunça com relação aos saldos bancários. Então, se eu não quiser, nesse momento, conciliar esses dados, mas depois fazer ali um levantamento único e fazer um registro manual, eu consigo, tá? E aí eu consigo também entrar e sair desse mesmo OFX, tá? Para continuar posteriormente. Então, ele vai aparecer esse pop-up, perguntando se de fato eu quero sair ou se eu quero retornar para a conciliação. Eu vou clicar aqui que eu quero sair. E aí, se eu vier aqui dentro do livro diário, eu vou conseguir ali localizar a informação que eu cadastrei ali, né, e mostrei para vocês. Então, quando eu comentei que faz o registro ali da diferença num único lançamento, é dessa forma que vai aparecer aqui, tá? Então, o valor a pagar era de 2.000, mas entrou de fato 2,37. Nos registros que forem conciliados via OFX, ele vai aparecer aqui como conciliado, tá? Os registros que forem feitos ali de forma manual, eles vão aparecer como não conciliado, até que de fato, né, caso vocês queiram fazer essa conciliação, localizá-los e conciliar através do OFX, tá? E aí ele vai ficar nesse tom acinzentado. Maravilha. Com relação a essa segunda opção, né, é super possível também fazer esse acompanhamento aí de forma mais rápida e prática. A outra opção é através do livro diário. E aí a gente tem uma planilha, tá? Que a gente consegue fazer essa conversão para as informações que, de fato, elas são ali necessárias para fazer essa inclusão aqui dentro do Yampa. E aí vocês vão fazer como se fosse um copia e cola, tá? Dentro desse Excel, para conseguir fazer essa importação através do livro diário. E aí um outro processo também, né, se tiverem dúvida, quiserem entender um pouquinho melhor, deem uma olhada aqui na nossa central de ajuda, que a gente tem essas informações também, ou até mesmo questione ali com o pessoal do nosso suporte. Seguindo aqui para outro ponto super interessante, né, até pensando com relação a, né, distinções de clientes, né, desses acompanhamentos de vocês dentro de uma única conta bancária, de uma única conta, né, de uma única assinatura, aqui tanto na parte de registros de entrada como de saída, tá? E isso tanto ali na questão de, se eu for fazer essa importação através, né, do livro diário, que é via Excel ou CSV, né, que são formatos aí de planilha, ou através do FX, qualquer um desses eu consigo adicionar ali opções avançadas que são detalhamentos desses registros, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali essa distinção com relação a, eu quero identificar qual que é esse cliente fornecedor. Eu consigo ali criar cards, tá? Com o nome da razão social, a questão do CNPJ, alguma outra informação, e aí eu vou colocar aqui só como aqui, MC, tá? Por exemplo, só com o nome, a nomenclatura eu consigo criar, e aí eu consigo atrelar ao registro, tá? Então, vamos supor aqui, esse pagamento é do dia de hoje, foi ali um pagamento para um fornecedor, tá? Vamos supor ali que seja para essa questão ali da impressão, na conta bancária que eu tenho, né, esse valor positivo, e aí eu vou colocar que foi ali R$ 50. Então, eu consigo atrelar
card desse fornecedor, consigo colocar ali também a informação, né, se foi um pagamento em cartão de crédito ou foi em dinheiro, para quando, nesse caso, a receita, ela não está estipulada ali por método de pagamento, tá? E aí, se o cliente ele quiser fazer esse acompanhamento com relação à demanda desse meio de pagamento, ele também consegue adicionar essa informação, esse detalhe, dentro das opções avançadas. Centro de custo e projetos vão ser utilizados ali, né, para questões específicas, dependendo, né, da finalidade da gestão do cliente em si. Então, o centro de custo vai ser destinado para a questão, né, de unidades, então matriz, filial, ou quando o cliente, por exemplo, né, eu tenho clientes ali da área de escolas, e aí eles querem fazer a distinção do recebimento da escola em si, dos alunos, tá? Ali para a parte da cantina, então também consegue fazer essa distinção. E aí os projetos, né, são para clientes que de fato trabalham com projetos, ou até mesmo vocês, se quiserem, né, forem fazer ali um projeto específico, podem fazer essa criação, e aí a gente consegue filtrar dentro do livro diário, dentro do fluxo de caixa e dentro ali do comparador, tá? Deixa eu só cadastrar aqui para mostrar para vocês que a gente consegue filtrar essa informação. Então, eu vi aqui dentro do meu livro diário, e aí vamos supor que eu vou querer selecionar só essa informação, e aí ele vai trazer ali para mim, tá, esse dado do cliente fornecedor. Dentro do fluxo de caixa, só para mostrar para vocês, a gente consegue fazer essa seleção do centro de custo e do projeto, tal como ali na questão do comparador, tá? Então, dentro dessas opções avançadas, é super importante, tá? Tanto para vocês como para o próprio cliente, né? Ou quem for fazer essa gestão, ou esse acompanhamento, essa inclusão desses dados, é ter esse detalhamento com relação a essas informações, tá? Outro campo também que aparece como opcional, tanto na parte de entrada como de saída, é o histórico. E aí, eu super recomendo, tá, que vocês utilizem ali, usufruam, né, de adicionar essa informação, porque às vezes pode acabar acontecendo, né, se for lançamentos manuais, porque no OFX ele já vai trazer esse registro ali do histórico, e aí se for um lançamento manual, alguma questão nesse sentido, é interessante ter esse detalhamento, né, essa questão do que se trata aquela informação, aquele valor em si. Maravilha. E aí, né, vocês fizeram ali todas as inclusões de informações, dos dados que vocês necessitam, né, para fazer análise, e aí chegou na tão esperada hora de fazer análise e mostrar ali para o cliente de vocês, né, como é que está essa performance e resultados deles. A gente vai ter aqui, já destacado, algumas ferramentas, né, super importantes para fazer esse acompanhamento ali da análise em si, tá? Primeiro, que a gente utiliza bastante, é o Entendendo o Seu Negócio, e aí dentro do Entendendo o Seu Negócio, a gente vai ter ali uma visão geral, né, com relação aos valores que a gente foi incluindo dentro do sistema. Um ponto, né, importante a destacar é que ele sempre vai trazer o último mês fechado. Então, eu posso estar trazendo ali as informações de outubro, mas como outubro ainda não foi o mês que finalizou, o IAMP ele não vai trazer para cá, para a parte do Entendendo o Seu Negócio, essa questão da visão geral. Quando finalizar outubro, aí sim ele vai trazer, tá? Mas se eu quiser fazer uma análise, meu cliente está perguntando para mim com relação ali ao provisionamento, alguma questão, né, de a gente já conseguir trabalhar agora nesse mês de outubro. Aonde que eu consigo ver essa informação? A gente consegue tanto visualizar aqui pelo próprio fluxo de caixa, tá? Esse dado, deixa eu só minimizar essa parte. Esse dado, e aqui dentro do fluxo de caixa a gente vai olhando realmente detalhe a detalhe, né? A gente também consegue, algumas informações que a gente visualiza lá dentro do Entendendo o Seu Negócio, a gente também vai conseguir observar aqui, né? Que são com relação ali a esses percentuais da análise vertical e da análise horizontal. E aí, só explicando um pouquinho, a análise vertical, ela trata dessa questão do mesmo período. Então, por exemplo, aqui em outubro, o meu 10 mil, ele é o meu 100%, né? É tudo que eu tenho ali de receita dentro desse período. Dentro disso, 0,5% foram consumidos ali com custos variáveis. E aí sobrou para minha margem de contribuição 99,5%, tá? Então, essa análise vertical é o quanto, né, de dinheiro ele está gastando em cada categoria, e a análise
horizontal, a gente vai fazer essa percepção de um mês para o outro. Então, de setembro para outubro, de outubro para novembro, e aí a gente consegue perceber se teve um aumento com relação à receita, se teve uma diminuição com relação a X questão, tá? Então, é interessante também que a gente consegue fazer tanto a questão de análise, né, pelo entendendo o seu negócio, como pelo fluxo de caixa, tá? E aí aqui, no entendendo o seu negócio, além da gente ter essa questão da visão geral com relação à receita e lucratividade, né, e até mesmo com relação a essa questão da performance de cada percentual, tá? Por isso que aí eu comentei lá no começo que é super importante selecionar o ramo de atuação que mais se adequa ao tipo de, né, de valores, né, de números que vocês estão tratando, qual é o escopo, core business daquele cliente em si, para que de fato vocês consigam identificar se aquela quantia ela está dentro do que seria um percentual ideal para aquele ramo de atividade ou não, tá? Então aqui também dentro do entendendo o seu negócio, a gente consegue fazer essa análise com relação a essa, né, como que esse dinheiro ele realmente está sendo consumido aí ao longo do tempo, tá? Além dessa questão, desse ponto, né, de ter essa ali de receita, lucro e dos percentuais, né, de consumo para cada categoria do fluxo de caixa, a gente também tem o índice de saúde financeira. O que seria esse índice de saúde financeira? Ele vai trazer ali as principais informações com relação à questão de segurança, eficiência e tendência. A segurança vai tratar ali da questão, né, de valores, de fato, que fazem parte dos saldos das contas bancárias. Eficiência é o quão eficiente a empresa ela consegue ser. E tendência é a questão, né, se a empresa está tendo um resultado líquido ou líquido positivo ou negativo. Né, se ela está tendo que pagar ali muitas outras movimentações por fora, né, que ela não teria ali como marcar com relação a um lucro operacional X, Y, tá? Então a gente também consegue identificar se essa empresa ela está crescendo, tá? Apesar dela ter uma eficiência ali mediana ou não, boa, tá? Ou extraordinária, alguma coisa nesse sentido. E aí aqui também ela vai trazer as informações do último trimestre. Com relação às informações de receita, lucro e essas porcentagens, eu consigo fazer a edição aqui, né, selecionar de um período até um período, então consigo fazer essa modificação. O índice de saúde financeira, não, ele sempre vai trazer as informações desse último trimestre, mas isso por enquanto, tá? Além do fluxo de caixa que eu já comentei, perdão, alguém vai falar alguma coisa? Não, eu ia comentar que na UTI foi engraçado, né? Você abre lá o índice de saúde financeira, pá, tá na UTI agora. Tá na UTI. Interna, o que que faz? Não, legal, muito bacana. Maravilha. Não, e assim, a gente até consegue, né, corroborar algumas informações que a gente vai visualizando aqui, por exemplo, a questão da eficiência. Então, o cliente ele não teve uma boa lucratividade, né, ele tem uma eficiência crítica, mas, em contrapartida, ele tem uma tendência alta. E aí, por que esse cliente ele tem uma tendência alta? Porque ele fez um aporte de empréstimo, tá? Pode ser uma possibilidade. Então, assim, a gente também consegue, através aqui desse entendendo o seu negócio, entendendo essas nuances, e aí essas pontuações, elas, né, tem na UTI, tem ali a questão de triagem e tem ali, né, de fato, estar tá imune, né, a essas crises. Então, a gente também consegue mostrar, né, ter essa questão visual mesmo, né, com relação a esses dados para mostrar ali para os clientes. E aí, além, né, do entendendo do seu negócio, do fluxo de caixa, que a gente também consegue fazer essas análises, né, e mostrar essa percepção para os clientes, a gente vai ter o comparador. O comparador, ele é bem parecido ali com a questão do entendendo do seu negócio, tá? Porque ele vai trazer também, eu consigo trazer as médias, alguma coisa nesse sentido, só que aqui eu consigo olhar no detalhe, né, de forma mais individualista mesmo, ali, por exemplo, o meu custo variável, ele foi alto. Mas por que ele foi alto? Qual foi ali, dentro dessas categorias que a gente tem do custo variável, qual que foi a que mais consumiu? Foi com vendas? Foi com eventos? E aí, dentro dessas subcontas, qual que foi a que mais puxou esse índice para baixo? Então, a gente consegue também fazer essas análises, tá? Eu consigo selecionar ali, por exemplo, também, né, 2 períodos, então, normalmente eu utilizo ali questão de um trimestre para o outro, de um ano para o outro, de um mês para o outro, mais de um mês para o outro, a gente também consegue visualizar dentro do fluxo de caixa, tá? Então, normalmente é mais de um mês, né, para fazer esse período A e B, e aí a gente consegue, mesma coisa, verificar ali a questão da análise vertical, tal como a análise horizontal,
E aí, chegando aqui ao final, a gente vai ter ali a questão, né, de conseguir identificar ali quais são esses pontos, né, que são necessários fazer essa correção, né, vocês já passaram ali a questão de metas e ações para esse próximo período, né, com o cliente de vocês, mas onde que vocês vão conseguir mostrar de fato, né, essas projeções? E aí aqui a gente vai ter o turbinador de lucros, tá? Deixa eu só abri-lo, maravilha. E aí dentro do turbinador de lucros, a gente vai conseguir fazer esses provisionamentos, né, caso o cliente ali aumente a receita em X%, quanto que ele vai ter desse lucro operacional? Se ele necessitar fazer uma redução de custo variável, qual que seria essa porcentagem, tá, para fazer, né, nesse primeiro momento, essa redução, e talvez ali não impactar um valor, né, limite que ele, em todos os meses, mais ou menos, ele faz de compras com esses fornecedores. Dentro de despesa fixa, ele quer fazer uma nova contratação, ele quer aumentar ali o prolabore dele. Então, né, quanto que isso vai afetar ali tanto o LOAI quanto o lucro operacional? Então, a gente consegue mostrar para ele, né, com relação à questão das porcentagens, e aí ele vai mostrar ali, fazer um cálculo, tá? Mostra números aqui, porque deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês, de uma cliente, porque como eu excluí todas as informações ali no começo, mas só para vocês conseguirem, de fato, visualizar isso, né, em números. Deixa eu só vir aqui para o painel, e aí aqui dentro do turbinador. Então, por exemplo, essa cliente aqui, eu peguei esses dados do ano, né, então tá mostrando ali essa média. E aí é que eu consigo, por exemplo, vamos supor que ela necessita ali aumentar essa receita, tá? Vamos supor ali, para ter uma lucratividade de 6%. Então, deixa eu só chegar lá no 6%. Então, ela precisaria aumentar em 34% a receita para ter um lucro operacional de 6%, tá? Aqui vocês vão perceber também que, ao aumentando a receita, ele vai aumentar também o custo variável, porque existe essa proporcionalidade, tá? Despesa fixa, ele não aumentou, porque a despesa fixa a gente tem aí por entendimento que ela vai ser algo fixo, né? Ela vai ser algo muito parecido de um período para o outro. E aí, o que vai diferenciar na parte de despesa fixa é com relação ali ao percentual. Então, se, por exemplo, um cliente de vocês tem uma questão ali de estar com percentual fora, né, daquele índice, daqueles percentuais que são ideais para o ramo, aqui a gente consegue também fazer essas correções, esses ajustes, né, fazendo um aumento ou uma redução de receita, de custo variável, ou até mesmo ali de despesa, tá? E aí, só retomando ali, aonde que eu consigo localizar essas informações, né, de porcentagens ideais para o ramo, e até para a gente, né, conseguir fazer essas melhoras, né, mostrar para o cliente que, de fato, o negócio dele ele pode ser muito mais próspero, só precisa ali de alguns ajustes, ou se ele quiser criar uma reserva de emergência, né, o quanto que ele precisa ter de lucro operacional, vai fazer um novo investimento. Então, né, dentre esses cálculos, a gente consegue trazer para cá para o turbinador de lucros, e para verificar a questão das porcentagens, se aquele investimento, se aquele, por exemplo, né, vamos supor ali, vai fazer uma nova contratação de um funcionário, vai mudar de local, né, a empresa ela vai para uma nova filial, vai contratar, vai, né, trazer uma nova filial, isso vai impactar em quanto ali aquela questão das porcentagens para o ramo. Então, aqui a gente vai ter, né, se eu clicar aqui, eu vou conseguir ver o mínimo para ficar dentro do ideal e o máximo. Se ficar abaixo disso, ele vai ficar ali com uma porcentagem ótima, tá? Então, são esses pontos, né, que de fato, além de todos ali né, as questões de detalhamento com relação a plano de contas, né, ter ele organizado, com relação a ter o ramo de atuação aí, de fato, adequado ali para frente, né, de controle que vocês vão fazer, a gente vai ter essas outras questões aqui de análise que, de fato, vão tornar o trabalho de vocês muito mais rico, né, e conseguir corroborar aquilo que, de fato, vocês querem mostrar para o cliente de vocês. Então, né, com relação à questão, falei demais, né, com relação à questão da usabilidade do sistema, que a gente consegue mostrar de números, que a gente consegue mostrar de forma gráfica, a gente, né, tem aqui disponível sim, e aí isso facilita demais, tanto o trabalho de vocês, como para o cliente ele conseguir, né, que foi algo que eu comentei, ele mudar essa chavinha e ter essa mentalidade, se, por exemplo, o prolabore dele está muito alto, né, então, assim,
ele precisa ver isso em números. Tem gente que é muito visual. Então, se ele conseguir identificar isso, vocês conseguirem, né, ter embasamento para, de fato, trazer essas informações para ele, né, e o Yampa possibilita isso, né, através aí das ferramentas de análise, ou até mesmo ali do fluxo de caixa, né, alguma coisa nesse sentido, vai enriquecer demais o trabalho de vocês. E aí, é isso. Agora eu fico aberta para dúvidas. Pessoal que estiver aqui acompanhando no Meet, no YouTube, fica à vontade para fazer perguntas. E eu fiz aqui algumas anotações que eu vou precisar da sua ajuda. Maravilha. Primeiro, eu queria dar os parabéns, porque assim, o layout ele é muito leve, ele não tem aquela confusão cognitiva, né? Você não fica bombardeado com muitas informações. E quando você apresenta isso para um cliente, como vocês focaram, né? Pequenas e médias empresas, sair ali daquela planilha para ter algo um pouco mais dinâmico e prático é legal, é bacana. Mas dentro dessas análises, se você pudesse colocar assim, um perfil, qual que é o melhor perfil? É claro que não existe melhor. E assim, só deixando claro para nossa audiência, quem estiver assistindo, é muito complicado a gente em uma hora mostrar tudo, todos os detalhes, todas as possibilidades. A gente quis mostrar aqui algumas partes que vão impactar, que a pessoa que for fazer BPO, que for consultor, que for BPO, que for contador, enfim, ele vai poder imaginar, vai poder ver alguns cenários, vai ver como é que é feito esse lançamento, como é que é feita essa análise. Mas assim, Keila, qual que é o melhor cliente hoje? Qual que é a mentalidade de um bom cliente hoje para poder aderir ao IAMPA? Qual que é a mentalidade? Qual que é a abertura que ele tem que ter inicial para falar, não, eu quero a IAMPA, eu quero botar para frente? Tá, eu acredito que de fato, ele começar a enxergar que ou a empresa dele está tendo um crescimento ali substancial e ele quer identificar, né, aonde que ele consegue melhorar, onde que ele consegue crescer, e aí, como você mesmo comentou, através de planilha, através de caderninho, isso é um trabalho, né, acho que caderninho é até impossível, né, a gente conseguir fazer essa questão de fato, criar esses cenários, né, então, através da planilha, como eu comentei com vocês lá no início, a gente ainda consegue criar o gráfico, alguma coisa nesse sentido, mas é um trabalho ainda a demais. Além de vocês terem que fazer esse backup dessas informações, de puxar esses dados para dentro de uma planilha, para criar os gráficos, né, ainda é um outro trabalho. E aí o Yampa, ele possibilita já isso em tempo real. Você faz essas alterações aqui, ele já vai mudar de algum percentual, vai mostrar aqui alguma questão de algum gráfico, alguma informação. Com relação ali ao perfil, né, a questão da mentalidade, além desses clientes que estão aí propensos, né, com um bom desenvolvimento ali financeiro, a gente vai ter também em contrapartida os clientes que têm um desempenho ali que não conseguem, de fato, identificar, né, não consegue, que a gente comenta ali, né, ver a cor do dinheiro. Então, o cliente trabalha, 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 né, nunca tirou férias, ou se tirou férias, né, foi pouco tempo, ou o prolabore dele está muito baixo. Então, são clientes, né, que eles têm essa abertura para, de fato, conseguir entender aonde que eles estão falhando para melhorar essa questão do desempenho. E aí, como eu disse para vocês, através, né, dessa questão gráfica do Yampa, desse layout, como o Guto falou, a gente consegue mostrar para ele aonde que, né, é o ponto ali, né, de ajuste para, de fato, melhorar essa performance. Se duvidar, ele mesmo consegue ver, nem a gente precisa mostrar, né? Porque assim, Exatamente. você está com dor, você precisa se organizar e que é uma dinâmica simples, prática, para colocar a casa em ordem. E viu essa necessidade, o Yampa com certeza é uma das soluções mais tranquilas hoje no mercado, né? Exatamente. Você não precisa de muitas complexidades, né? Sim, Bem básico. e assim, até, Guto, comentando um pouquinho assim, né, do meu contato ali com os clientes, eu tive e tenho clientes que eles sabem o que eles devem fazer, mas enquanto eles não conseguirem, né, enxergar isso visualmente, né, e ali conseguir perceber que se eles permanecerem na mesma atuação, a empresa ela, né, pode até tendenciar a falir, né, eles mudam essa chavinha, de fato começam a fazer. Então a gente mostra para eles, né, olha, você precisa mudar isso, 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 para que de fato a empresa ela consiga ter uma melhor performance. E aí eles começam a se movimentar, né? Então é uma questão realmente de validação, né? Então né, vocês como BPOs, consultores, né, ou até mesmo ali o pessoal que faz todo esse trabalho
de acompanhamento, né, da empresa ou das unidades ali do centro de custos, é necessário sim a gente conseguir embasar aquilo que a gente está falando com números, né, e o financeiro é de fato o coração das empresas, né, no geral. E Keila, você como CS, com certeza você deve ter uma história em particular. Você consegue trazer um cenário onde ou empresário, ou um BPO, ou tipo de empresa que falou assim, olha, funcionou quando colocou e estão felizes hoje? Tipo, Guto, peguei um BPO, ou Guto, peguei uma empresa de cosméticos que utilizou isso e isso e teve uma melhoria significativa. Só de algo concreto, só para a gente tentar entender aqui numa história real, qual que é o cenário que você traz assim recente na memória que poderia compartilhar conosco, sem precisar colocar nomes, mas Tá. só as características? Tá, eu tenho 2 casos, tá? Um de realmente ali a questão desse entendimento da mentalidade, né? Porque aí pode ser que vocês também, né, como esses mentores, né, que a gente pode até falar que vocês vão acabar sendo mentores, porque vocês vão mostrar ali a questão, como que está a gestão financeira do negócio, né, dos clientes em específicos. Uma questão, né, de uma cliente que ela é psicóloga, e aí o IAMPA dela era todo misturado, a questão de pessoa física e pessoa jurídica, e aí a gente não Básico, conseguia, né? nossa, Básico. e aí a gente não conseguia ter essa clareza financeira com relação aos números. E aí a gente foi trabalhando essa questão da mentalidade, eu fui mostrando para ela que de fato a gente não conseguia enxergar, né, essa distinção por estar tudo bagunçado, e aí ela falou, não, então vamos zerar, né, e aí mostrar, só deixar ali a questão da empresa, né, da parte jurídica. Melhorou, né? A gente conseguiu identificar que, de fato, a empresa, ela, né, a parte das consultas dela consegue sim ter uma lucratividade. Pode ser que a questão pessoal dela, né, não está conseguindo suprir, né, as demandas ali pessoais com que ela tem disponível, né? Mas a empresa em si, ela consegue sim ter esse bom desempenho. Outro ponto também, né, outro caso, e aí também já é bem recente também, é com relação ali a um cliente onde ele, né, estava fazendo ali diversas coisas para tentar aumentar a receita, e aí enquanto, né, a gente não sentou e conversou, eu falei para ele, olha, é melhor você fazer, de fato, né, ali essa questão da divulgação do marketing, pegar as avaliações, alguma coisa assim nesse sentido, né, mudar realmente essa chavinha, você começar né, você como empreendedor, já que você não tem ali uma questão financeira disponível nesse momento para ter alguém que consiga, né, te auxiliar nas demandas operacionais, você mesmo tem que fazer acontecer, né, se você quiser permanecer com o teu... E às vezes a gente tem que ser bem duro, viu, tem que realmente estar lidando com adultos, né, então assim, a gente tem que mostrar que de fato, se o cliente ele não fizer, tomar uma ação diferente, as coisas vão permanecer da mesma forma. E aí, esse cliente específico, ele, né, já estava ali um pouquinho mais tendencioso a fazer acontecer, e aí começou a ter resultados muito bons. E, assim, eu particularmente fico muito grata e muito feliz em vê-los, né, mudar essa chavinha, em, de fato, começar a colher esses frutos, porque muitas das vezes eles sabem o que fazer, mas eles não conseguem identificar ou eles não querem enxergar. Aí tem aquele detalhe, né, Keila? Nem todos sabem que o IAMPA está vinculado à Fórmula 1. Na verdade, nem eu sei o quão vinculado está. Mas assim, tem o GFL, né, que é Gestão Financeira Lucrativa, que é o curso da Fórmula 1. E as pessoas podem utilizar desse conhecimento. E aí eu te pergunto, o IAMPA tem alguma dinâmica de conhecimento, de estudo, que é disponibilizada aos usuários, ou tem uma facilidade maior para as educações da Fórmula 1, ou algo nesse sentido? Porque quando a gente pega clientes, ou a própria empresa que está assistindo aqui agora, essa dinâmica de sempre estar aprendendo e aplicando, ela é muito interessante. E o GFL seria um caso desse, né, para poder deixar o IAMPA bem redondo. Sim, com certeza. É a holding, né? Então, assim, hoje a gente tem essa distinção de o IAMPA é o software que fornece toda essa questão de possibilitar a gestão financeira, né, de ter esse controle e aí substituir de fato, né, que até é uma coisa que a gente usava ali dentro dos cursos que a gente oferece ali dentro da Fórmula, a planilha, né, então conseguir fazer de fato, trazer para cá, ter todos esses dados de forma visual e rápida, facilitar esses processos, e o GFL, né, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, assim, né, porque eu estou mais específica na parte do IAMP em si, ele traz, sim, essa amplitude ali com relação
a aprimoração de conhecimento, seja ali, por exemplo, né, a questão de gestão de pessoas, gestão de processos. Então, também a gente acaba sendo, né, um orientador não somente financeiro, mas a gente também vai acabar trazendo soluções que necessitam dessas outras frentes, né, de conseguir entender algum processo em si, de conseguir pensar nessa reestruturação, e a ForBlue, né, é expert nesse sentido para trazer também esse complemento desses conhecimentos. Não, bacana. Uma dúvida rápida. Vocês Claro, estão pensando em balanço dentro da IAMPA hoje? Essa questão de relatórios. maravilha. Tampes, por favor. Ó, aqui na parte do fluxo de caixa, a gente vai ter aqui para impressão, tá, ali tanto a parte simplificada, e aí eu consigo mostrar apenas o que de fato foi recebido, ou, né, o recebido mais as duas colunas de análise vertical e horizontal. Então, eu consigo gerar esses relatórios, tá? Deixa eu só ver se ele vai gerar para mim. Maravilha, gerou aqui. E aí, eu acho que eu vou ter que abrir. Deixa eu fechar novamente aqui, porque eu acho que eu compartilhei uma única tela. Uma pergunta fora de hora do contexto, mas é só para Não, ter fica uma. tranquila. Mas é assim mesmo, né? É para a gente poder sanar realmente essas dúvidas de vocês e vocês conseguirem identificar, né, esse valor que de fato o IAMPA tem a oferecer para enriquecer o trabalho, né? Então, assim, como eu disse, eu como ali parte de CS e até fazendo ali a parte de mentoria dos clientes, a gente consegue embaçar, né? A gente tem fundamentos para de fato falar, olha, o teu negócio, ele precisa dessas mudanças, né? E aí, com relação ao relatório que eu mostrei aqui, a gente vai vir nesse símbolo de imprimir, eu consigo fazer a questão simplificada, que foi essa daqui que eu fiz, tá? Então, você consegue Uhum. ali trazer esses períodos, e aí aqui novembro e dezembro ainda não está totalmente atualizado, mas dá sim, né, para, né, depois fazer do período passado, né, buscar ali dados antigos, e aí, na avançada, a gente consegue colocar ali macrocontas, microcontas, né, alguma coisa nesse sentido. Vou gerar aqui também para mostrar para vocês como é que é o layout, tá? E aí, você também tocou nesse ponto, Guto. Quando eu entrei na época, eu passei um período ali na ForBlue, eu achei muito legal, assim, com relação à questão de sair um pouco da parte de contabilidade, né, no sentido de nomenclaturas, né? Os clientes, assim, né, os empreendedores no geral, eles têm uma certa dificuldade para entender, por exemplo, ali a questão de um DRE, alguma outra coisa nesse sentido. E aí, aqui dentro do IAMPA, a gente consegue, de fato, mostrar para eles as mesmas informações, né, que a contabilidade, às vezes, dá uma Rebuscada, né, nas rebuscada, palavras. exatamente. E aí, de uma forma muito mais simplificada, né? Então, assim, eu sou suspeita para falar. O O contador só falta colocar assim, combustível fóssil, com uma coisa bem, né, bem técnica, muitas das vezes que tem que olhar no dicionário para saber do que se trata. sendo que é uma coisa simples, né? O que a gente quer verificar mesmo é como que está a performance da empresa, onde que ela está consumindo esse dinheiro e assim, né? Não precisa rebuscar muito. Então, assim, as duas possibilidades são ali aquelas questões do fluxo de caixa, dado ali os períodos, tá? E aqui a outra possibilidade também, já trazendo ali o realizado e o esperado, tá? Um ponto com relação também a essa questão, né, dessa diferenciação, caso haja, do realizado e esperado, foi aquele ponto que eu comentei com vocês de fazerem provisionamentos, né, de trazer ali lançamentos futuros. Então, acontece em alguns casos, né, do pessoal que trabalha ali com contratos, tem um desfalque financeiro, de ter um esperado, X valor esperado, mas acontecer um outro valor dentro do realizado, tá? Então, a gente também consegue fazer esse acompanhamento. E aí, é basicamente isso com relação ali à questão dos relatórios, tá? Maravilha. O Dionísio, Daniel Dionísio, ele colocou uma pergunta. Esse tal do café aí é do Yampa, não é? Só para poder explicar, tá, para esse público misto que está vindo também do Yampa, ou que está passando agora pelo YouTube, o Café com BPO é uma empresa, né, de tecnologia com gestão financeira, BPO financeiro, e também é um clube, onde esse clube a gente troca figurinhas com vários outros empresários que na sua grande maioria hoje também são financeiros. Então, assim, a gente sempre traz toda semana encontros, alguns especialistas, que no caso é o Yampa, e eu, Daniel, há muito tempo sou apaixonado pela dinâmica do Yampa.
pela maneira com que eles colocam as coisas, pelo que eles oferecem. Eu acho que essa parte educacional foi o que sempre me chamou muito a atenção, tanto na ForBlue quanto no Yampa, e a solução que eles colocam. É claro que o Yampa, ele, na minha visão particular hoje, para muitos financistas dentro desse universo que nós atuamos, ele não está sendo muito bem aproveitado, muito bem utilizado, porque você está prospectando alguém e esse alguém, ele não precisa contratar ninguém agora. Tudo bem, você pode não, ele pode não ser seu cliente, mas isso não significa que você não possa falar, olha, pelo menos não use planilha, eu te auxilio aqui, ó, você me contrata uma semana, duas, eu te ensino a utilizar essa ferramenta, o Yampa, por acaso, né? E ele vai conduzindo, vai chegar um determinado momento, Daniel, igual você falou, ele tem 12 clientes no Yampa. Vai chegar um determinado momento que aqueles clientes vão perceber, não, eu preciso de alguém ou para me auxiliar, ou para construir isso para mim, ou para me acompanhar de uma maneira um pouco mais direcionada. Então, olha só que bacana, você nunca perde aquela conexão, aquele contato, você leva um cliente a ter uma experiência melhor com algumas ferramentas, e é uma excelente porta de entrada para esse universo de prestação de serviço financeiro. Então, assim, esse é o ponto que eu acredito que muitos financistas deixam de ganhar tendo a possibilidade de utilizar o IAMPA hoje dentro das suas estruturas de negócio. Não só, tá? Não significa que a gente está preso, a gente pode utilizar várias outras ferramentas. E o café, sendo esse clube, nós sempre fomos muito abertos a tentar expandir os horizontes. Então, trazer ferramentas como IAMPA, trazer assuntos relacionados, visões diferentes, tocar em pontos um pouco mais delicados na construção de ideias, de negócios, né, de aplicações do próprio BPO financeiro, por assim dizer. Então, esse é o que nos motiva hoje dentro do clube do Café com BPO, é ter esses encontros semanais e trocar figurinha com muitas outras pessoas que estão atuando no mercado hoje. E, Keila, para finalizar, qual o recado que você daria aí para um BPO, para um consultor ou para um contador? E deixo livre aí para que você fique à vontade para colocar qualquer outro ponto. Tá. Bom, o recado que eu tenho para dar, que é como eu comentei com vocês, essa questão um pouco ali do contato que eu tenho com os clientes ali na parte de mentoria, é que, de fato, né, se vocês querem enriquecer a questão da apresentação do trabalho de vocês, se vocês querem ter esses dados, né, de apresentar, corroborar o que vocês né, estão apresentando dentro do trabalho de vocês, de fato, é necessário, né, ter um software ou mais de um software para fazer toda essa gestão, né? Pode ser ali, né, a questão do Yampa mais atrelado, né, vamos supor que vai ser uma gestão de projetos, então criar ali uma página no Notion, ou dentro do ClickUp, alguma outra coisa, né? Então, assim, é super importante, né, quem está fazendo todo esse processo, vocês como BPOs, né, como ali organizadores, né, dessas questões das finanças, é muito importante ter processos, né, e ter uma ferramenta que de fato auxilie toda essa gestão. Então, né, o recado é esse, né, façam a gestão de forma organizada, né, tenham ferramentas auxiliares para isso e, com certeza, cada vez mais busquem né, estarem atentos ao mercado, né, eu conheci agora recentemente o Café com BPO, gostei bastante, né, e aí de fato, né, estar realmente em busca dessas informações, seja ali, né, de ferramentas, mas também de conhecimento, né, para expandir a bagagem. E Keila, eu vou cutucar o pessoal aqui. Quem estiver assistindo, quem pulou para o final para tentar pegar alguma informação, coloca nos comentários ou em qualquer local que você esteja vendo isso, um hashtag Iampa Café. Para quê? Para a gente pegar no pé do Iampa, para o Iampa criar várias trilhas de conteúdo junto com o café, porque assim, o meu desejo que ele é bem simples. Iampa, eu quero de vocês um modelo de negócio, uma estratégia. Eu tô cru, eu quero pegar o Iampa, eu quero aplicar em alguma coisa concreta para começar o meu negócio. Não, eu quero a experiência de vocês, a expertise de vocês para destrinchar toda a ferramenta, para eu conhecer a ferramenta e começar a montar meu negócio. Não, eu quero outras situações. Então, assim, é isso que eu estou desejando de vocês. Coloque aqui hashtag café e ampa café, para que a gente possa construir isso junto, porque eu acredito que tem muitas pessoas que estão
entrando, que vão começar, igual o Daniel colocou aqui, o Dionísio, né? Ele está trabalhando só com óticas. Isso é excelente. Imagine a gente pegar a expertise aqui da Keila, o conhecimento dela com o Yampa, ela passou pela ForBlue, e a gente apresentava vários pequenos módulos curtos, diretos, rápidos, aonde a pessoa, além de estar qualificada dentro do Yampa, ela pode aplicar aquilo de alguma forma muito bem elaborada, de maneira estratégica, que já funcionou com outros clientes. E vocês têm aí uma bagagem, uma experiência muito grande. Então, assim, utilizem do café, caso vocês queiram, para poder alcançar esse público e treinar esse público. Eu me coloco à disposição e agradeço muito o bate-papo. Eu acredito que qualquer financista que tenha visto gostou de dar uma olhada no layout, de ver as dinâmicas. É claro, a ideia aqui é conseguir fazer mais encontros para a gente pegar detalhes específicos. Só relatório, só isso, aquilo, mas assim, hoje qualquer pessoa que quiser encontrar vocês, Keila, por onde que eles devam ir, é através da Thalita. Já aqui eu já deixo uma abertura grande, quem tiver no café e quiser me procurar, me mandar mensagem, ou ver algum meio para poder entrar em contato com o pessoal do IAMPA, pode me procurar também. Mas quem tiver nas redes e queira achar hoje o IAMPA, como que essa pessoa faz? Tá. Com relação à parte da Yampa parceria, né, de fato, é a Thalita que está cuidando, então, só reforçando ali o que eu passei de recado no começo, para quem já está em contato com ela via e-mail ou WhatsApp, tá? Se tiver alguma dúvida com relação à estrutura da Yampa parceria, né, só contatá-la, e aí quem quiser participar, né, ficou interessado, quer entender melhor esse processo, como é que funciona, é só enviar, né, preencher, na verdade, o formulário, que eu vou reencaminhar aqui de novo. Dentro ali, né, do Instagram, a gente tem, né, com relação também, só explicando um pouquinho, além do Instagram, para quem né, seja ali nosso IAM parceiro, ou até mesmo para quem está dentro desse universo IAMPA, a gente também tem um canal onde a gente faz toda ali semana, né, né, faz ali essa compilação, divulgação, né, de dicas, de questões, né, pontuais com relação a, ligando bem essa questão da usabilidade do sistema em si. E também, né, fico aí bem interessada nessa questão dessas parcerias, né, porque de fato, eu acho que hoje, como eu comentei com vocês, a gestão financeira, ela é deixada, né, em segundo plano, né, seja ali para os empreendedores ou seja ali até mesmo para a questão de controle pessoal. Então, vocês podem utilizar isso não somente para a questão de empresas, né, mas pode utilizar ali para uma questão, né, mais coaching, algo nesse sentido de fazer esse controle, né, de uma gestão pessoal, vamos supor, né, o pessoal ali da parte de área da saúde, que tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer esse controle. Então, é um mercado muito próspero, existem muitas possibilidades. E aí, de fato, eu espero que a gente possa fazer essa parceria não só com você, Guto, mas com quem está aqui participando. Agora aqui, você botou um negócio muito interessante. Todo mundo que está no BPO financeiro, a primeira coisa que quer atacar são área médica, médicos, consultórios. E você me fala que o IAMPA ele pode ajudar nessa solução de pessoa física também nessa organização bagunçada, que é muito comum, igual você colocou o caso da psicóloga, né? É muito comum a gente ver pessoas misturando pessoa física com jurídica, por achar que não vai ser tão complexo assim, né? Já que as contas e o atendimento, impostos e tudo mais não iriam ser um complicador muito grande, a gente poderia começar assim. Acho que é um ótimo chamativo, acho que muitas pessoas ficariam interessadas de trazer o seu médico, o seu psicólogo, né? Pessoas desse ramo, Sim, que é onde os BPOs estão querendo atacar com força. Todo BPO que eu conheço fala: olha, eu quero começar com médicos, com clínicas médicas. Mal sabem eles o pepino que vão estar descascando, mas é bem interessante. Acho que por esse ponto também é legal. Mas, Keila, muito obrigado, viu? Muito mesmo. Para quem quiser entrar ou participar do café, basta entrar no nosso site, no YouTube, nas redes sociais que a gente tem. Lá vai ter um link para você participar do café desse clube. E fica aqui meu agradecimento. Espero por mais encontros. Espero por destrinchar e desmiuçar mais coisas do Yampa, com mais estratégias para quem quiser começar a tocar um negócio. Acho que vai valer muito a pena e me coloco à disposição. maravilha. Também gostaria de agradecer a participação. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, seja ali com relação à usabilidade do sistema ou para parceria, a gente fica aí à disposição através aqui do canal que a Thalita colocou.
Viu? A Thalita, muito obrigado, Thalita. Boa recuperação. Ao Guilherme, que proporcionou essa transmissão via YouTube. E logo vai estar nas nossas redes também, parte desse vídeo. Perfeito? Acho que é isso. Podemos finalizar aqui, então, o nosso café? Podemos. Maravilha. Muitíssimo obrigado, Keila. Tenha uma boa Obrigada, tarde, que boa tarde de agradeço. trabalho para todos. Obrigada, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.